Durante 17 anos, meu trabalho no reino das trevas era criar amarras invisíveis que destruíam destinos. Eu não usava correntes de ferro. Eu usava algo muito mais poderoso. Lakostiyama. Conexões espirituais que prendem você a pessoas, lugares e experiências que deveriam ter ficado no passado. E existe um segredo que poucos sabem. Janeiro não é apenas o primeiro mês do ano. É uma porta espiritual. Os primeiros 31 dias de janeiro determinam os próximos 364 dias da sua vida. Mas neste exato momento, milhões de pessoas entraram em janeiro de 2026, carregando laços de alma de 2025. Laços que bloqueiam bênçãos. Laços que atraem maldições. Laços que mantêm você preso ao seu passado enquanto Deus tenta te levar para o seu futuro. Durante meus anos nas trevas, eu recebi uma revelação perturbadora. Existem 5 tipos de laços de alma, que se não forem quebrados em janeiro, vão sabotar seu ano inteiro. E hoje pela primeira vez, vou revelar todos eles. Seus nomes, como identificá-los. E o que você precisa fazer para se libertar, antes que seja tarde demais. Eu não nasci nas trevas. Eu fui recrutada. Aos 23 anos, eu era apenas uma jovem universitária, em busca de respostas. Respostas que a religião tradicional não me dava. Então cometi o erro, que mudaria minha vida, para sempre. Aceitei o convite de uma mulher que prometia me ensinar os segredos do mundo espiritual. Ela não disse que esses segredos vinham do lado errado. Durante 17 anos, servi entidades que eu acreditava serem guias espirituais. Entidades que me ensinaram a manipular energias, a criar amarras e prender pessoas em ciclos de destruição. Minha especialidade era laços de alma. Eu aprendi que cada relacionamento, cada trauma, cada experiência intensa, cria uma conexão espiritual. E se essa conexão não for cortada da maneira correta, ela se torna uma porta de entrada. Uma porta que permite ao reino das trevas acessar sua vida, sua mente, seu destino. Eu trabalhava com precisão. Identificava qual laço mantinha a pessoa presa, reforçava esse laço, e observava enquanto suas vidas desmoronavam. Casamentos destruídos, ministérios estagnados, finanças bloqueadas, saúde deteriorada. Tudo porque eles estavam amarrados a algo ou a alguém do passado. Mas em 2023, tudo mudou. Eu tive um encontro com Jesus Cristo que me arrancou do reino das trevas. E desde então minha missão se inverteu. Hoje, eu exponho as estratégias que eu mesma usei. Eu revelo os segredos que mantêm milhões em cativeiro. E neste mês de janeiro, eu recebi uma ordem específica: expor os 5 laços de alma que precisam ser quebrados agora. Antes que fevereiro chegue, antes que o inimigo consolide seu controle sobre mais um ano da sua vida. Foi durante uma sessão de reforço de amarras em 2019 que meus olhos espirituais se abriram de verdade. Eu estava trabalhando no caso de uma mulher de 32 anos. Frequentava a igreja há 7 anos. Orava, jejuava, mas sua vida era um ciclo interminável de fracassos. Eu fui designada para descobrir por quê. Quando entrei na dimensão espiritual dela, vai algo que o me chacou. 5 cordas grossas, saindo do seu corpo. Cordas escuras, pulsantes, vivas. Cada uma conectada a uma fonte diferente. A primeira corda ia direto para um homem que havia sido seu namorado 10 anos atrás. Eles haviam terminado. Ele estava casado. Ela nem pensava mais nele conscientemente. Mas no mundo espiritual, aquela corda brilhava intensamente. Era um laço sexual. E através daquela corda, espíritos de rejeição entravam e saíam livremente da vida dela. A segunda corda conectava ela à sua própria mãe. Mas não era uma conexão saudável. Era uma corda de controle. Através daquela corda, a mãe que praticava rituais em segredo, conseguia sugar a energia espiritual da filha, bloquear suas decisões, sabotar seus relacionamentos. A terceira corda ia até um antigo sócio de negócios, um homem envolvido em sociedades secretas que usava o dinheiro para rituais. O negócio havia falido 3 anos atrás, mas a corda permanecia. E através dela, espíritos de pobreza drenavam as finanças dela. A quarta corda conectava ela a uma antiga amiga que a havia traído. Elas não se falavam há 5 anos, mas a mágoa permanecia. A falta de perdão havia criado um laço emocional tóxico. E através daquela corda, demônios de amargura a atormentavam diariamente. A quinta corda me surpreendeu mais ainda.
Ela ia até um terreiro que a avó dela frequentava quando era criança. A avó já estava morta há 15 anos, mas os rituais feitos em nome daquela família criaram um laço de geração. Um pacto que nunca havia sido quebrado. E através daquele laço, maldições ancestrais operavam livremente. 5 laços, 5 portas abertas, 5 avenidas que o reino das trevas usava para destruir aquela mulher. E o mais assustador, ela não fazia ideia de que essas cordas existiam. Ela achava que estava lutando contra pensamentos, contra o azar, contra coincidências ruins. Ela não entendia que estava em uma guerra espiritual, e que cada laço era uma arma apontada contra ela. Foi naquele momento que algo dentro de mim se quebrou. Eu percebi que durante 17 anos, eu havia feito isso com centenas de pessoas. Criei laços, reforcei amarras, mantive crentes presos enquanto eles oravam por libertação. E a verdade mais terrível, a maioria das pessoas entra em janeiro sem nem saber que está amarrada. 3 meses depois daquela visão perturbadora, eu estava em uma encruzilhada espiritual. Comecei a questionar tudo, comecei a observar padrões. E foi então que recebi a revelação que mudaria tudo. Janeiro não é um mês comum. No mundo espiritual, janeiro é um portal de redefinição. Os primeiros 31 dias do ano são como uma janela onde o céu e o inferno batalham pelo controle dos próximos 364 dias. E existe uma estratégia específica do reino das trevas para janeiro: reforçar os laços de alma antes que as pessoas percebam. Porque se você atravessar janeiro sem quebrar seus laços, eles se consolidam, se tornam mais fortes, mais profundos, mais difíceis de romper. Em janeiro de 2020, fui convocada para uma reunião espiritual de alto nível. Entidades das trevas reunidas com uma única agenda: Operação Janeiro Amarrado. A instrução era clara: mantenha os crentes distraídos durante janeiro, faça eles focarem em metas. Emrezelux em planejamentos, mas nunca deixe eles descobrirem sobre os laços de alma. Porque se eles quebrarem os laços em janeiro, o ano inteiro estará comprometido para nós. Naquela reunião, vi listas gigantescas, com milhões de nomes, crentes que haviam entrado em janeiro ainda amarrados, e ao lado de cada nome, os laços que os prendiam. Vi pastores amarrados a laços de orgulho que bloqueavam suas igrejas. Vi empresários amarrados a laços financeiros, com sócios das trevas que drenavam seus negócios. Vi mulheres amarradas a laços sexuais de relacionamentos antigos, que impediam casamentos abençoados. Vi jovens amarrados a laços familiares de maldições geracionais, que repetiam os mesmos erros dos pais. Vi intercessores amarrados a laços emocionais de mágoa, que tornavam suas orações vazias. E então, a entidade líder falou algo que congelou meu sangue. Ela disse: janeiro é nosso mês favorito, porque as pessoas acham que começar o ano na igreja é suficiente. Elas não sabem que precisam cortar o que ficou preso nelas no ano anterior. Elas entram em janeiro orando por bênçãos, enquanto carregam maldições amarradas em suas almas. E quando fevereiro chega, já é tarde demais. Os laços já se consolidaram. Naquele momento, algo dentro de mim explodiu. Eu vi 17 anos de engano. 17 anos destruindo vidas. 17 anos servindo entidades que me usavam como ferramenta de destruição. E pela primeira vez, eu clamei. Não para as entidades que eu servia. Eu clamei para o Deus que eu havia rejeitado. Eu gritei no meu espírito: Jesus, se você é real, me tire daqui. Mostre-me a verdade. Quebre as cordas que me prendem. O que aconteceu nos segundos seguintes desafia qualquer explicação natural. Uma luz explodiu naquela dimensão espiritual. As entidades fugiram gritando. E eu vi ele, Jesus Cristo, não como uma imagem religiosa, mas como o Rei dos Reis, o único com autoridade sobre todo principado e potestade. Ele estendeu a mão, e quando eu toquei naquela mão, cada corda que me prendia ao reino das trevas se desintegrou instantaneamente. Eu caí no chão chorando, e ouvi sua voz. Ela disse: agora você vai expor o que conheceu, vai revelar os laços que mantêm meu povo em cativeiro. E vai começar em janeiro, porque janeiro é o mês da libertação. Desde aquele dia minha vida se inverteu completamente. Deixei as trevas, entreguei minha vida a Cristo, e recebi uma missão: ensinar o povo de Deus a quebrar os 5 laços de alma, especialmente em janeiro.
Porque o inimigo sabe, se você atravessar janeiro livre, o ano inteiro será diferente. Os primeiros dias após meu encontro com Jesus foram os mais intensos da minha existência. Eu havia passado 17 anos construindo amarras. Agora eu precisava aprender a quebrá-las. E a primeira pessoa que precisava ser liberta era eu mesma. Janeiro de 2023 se tornou meu mês de libertação total. Dia após dia o Espírito Santo me mostrava cada laço que ainda existia em minha vida. Laços que eu mesma havia criado sem perceber que também estava me aprisionando. Descobri que eu tinha um laço sexual com um relacionamento de 10 anos atrás. Um homem que havia me iniciado nas práticas ocultas. Mesmo após uma década, aquela conexão permanecia. Eu sonhava com ele, sentia presenças estranhas à noite, tinha pensamentos impuros que não conseguia controlar. Descobri que eu tinha um laço familiar com minha própria família. Uma linhagem de feitiçaria que vinha de 3 gerações, minha avó, minha mãe, e agora eu. Aquele laço me mantinha conectada a pactos ancestrais que eu nem sabia que existiam. Descobri que eu tinha laços financeiros com o dinheiro que ganhei fazendo trabalhos espirituais. Dinheiro manchado. Dinheiro amaldiçoado. Dinheiro que mesmo depois de gasto, ainda mantinha uma conexão com as trevas. Descobri que eu tinha laços emocionais de mágoa. Pessoas que me usaram. Pessoas que me traíram. Pessoas que me machucaram profundamente. E em vez de perdoar, eu guardei. E cada mágoa se tornou uma corda que prendia meu coração. Descobri que eu tinha laços ocultos com objetos, livros, símbolos, roupas que usei em rituais, joias que recebi de entidades. Cada objeto funcionava como uma âncora espiritual, que mantinha as trevas conectadas à minha vida. Durante todo o mês de janeiro, eu trabalhei para quebrar cada laços. Confessei cada pecado sexual. Renunciei cada pacto familiar. Devolvi cada centavo que consegui rastrear, perdoei cada pessoa que me feriu, queimei cada objeto ligado ao ocultismo. E a cada laço quebrado eu sentia algo se soltar. Era como se correntes invisíveis estivessem caindo do meu corpo, da minha mente, do meu espírito. No dia 31 de janeiro, às 6 horas da manhã, eu acordei diferente. A opressão havia sumido. Os pesadelos cessaram. Os pensamentos impuros desapareceram. Pela primeira vez em 17 anos, eu me senti completamente livre. E então, veio fevereiro, o mês que sempre foi difícil para mim. O mês onde tudo costumava desmoronar, mas em 2023, fevereiro foi diferente, porque eu havia atravessado janeiro livre. Portas começaram a se abrir, oportunidades surgiram. Relacionamentos saudáveis entraram na minha vida. Minha mente ficou clara, meu espírito ficou leve. Minhas orações ganharam poder. E eu entendi a revelação completa. Janeiro não é apenas o começo do ano. Janeiro é o mês onde você define se vai viver livre ou amarrado pelos próximos 12 meses. Se você quebrar seus laços em janeiro, o ano inteiro será abençoado. Se você ignorar seus laços em janeiro, o ano inteiro será uma batalha. Foi por isso que o inimigo sempre atacou janeiro. Ele sabe que janeiro é o mês da libertação. E se ele conseguir manter você amarrado em janeiro, ele te controla o ano todo. Mas agora, você sabe a verdade, e a verdade liberta. O mesmo Jesus que me libertou, pode libertar você. Os mesmos laços que foram quebrados na minha vida, podem ser quebrados na sua. Mas você precisa agir. Você precisa identificar. Você precisa renunciar. Você precisa quebrar. E você precisa fazer isso em janeiro. Porque quando fevereiro chegar, você precisa estar livre. Agora vou revelar os 5 laços de alma que você precisa quebrar em janeiro. Preste atenção, porque o que vou ensinar pode mudar completamente a trajetória do seu ano. O primeiro laço é o laço sexual. Este é o mais comum e o mais perigoso. Cada relação sexual, fora do casamento, cria uma união espiritual. A Bíblia diz que os dois se tornam uma só carne. Isso não é poesia, é a realidade espiritual. Quando você se deita com alguém, vocês trocam não apenas fluidos físicos. Vocês trocam energia espiritual. Demônios, maldições, traumas, tudo passa de uma pessoa para outra, através do ato sexual. Eu vi casos de mulheres que se relacionaram com 5 homens diferentes. E no mundo espiritual, elas carregavam 5 cordas, 5 conexões ativas. Mesmo anos depois,
Mesmo sem contato, as cordas permaneciam, e através dessas cordas, espíritos de prostituição, rejeição, solidão e fracasso entravam livremente. Como identificar se você tem laço sexual? Você pensa constantemente em ex-parceiros. Você sonha com pessoas do seu passado sexual. Você luta contra desejos impuros, que não consegue controlar. Seus relacionamentos sempre terminam da mesma forma. Você sente uma conexão estranha com alguém mesmo à distância. O segundo laço é o laço familiar. Nem toda conexão familiar é de Deus. Existem conexões familiares que são tóxicas, manipuladoras, controladoras. Algumas famílias operam sob maldições geracionais. Pactos feitos por avós ou bisavós que nunca foram quebrados. E esses pactos criam laços que passam de geração em geração. Eu conheci um homem de 40 anos que não conseguia prosperar. Cada negócio que abria, falia. Cada oportunidade escapava. Quando investigamos no espírito, descobrimos que o avô dele havia feito um pacto com entidades de pobreza, um laço familiar de miséria, que estava ativo há 3 gerações. Como identificar se você tem laço familiar tóxico? Você repete os mesmos erros dos seus pais. Você sente que não consegue dizer não para certos parentes. Você se sente culpado quando tenta seguir seu próprio caminho. Problemas como alcoolismo, divórcio ou doença se repetem na família. Você sente peso espiritual quando está perto de certos familiares. O terceiro laço é o laço financeiro. Dinheiro não é neutro. Dinheiro carrega energia espiritual. E quando você se associa financeiramente com pessoas das trevas, você cria um laço que drena suas finanças. Sociedades comerciais com pessoas envolvidas em ocultismo. Dinheiro emprestado de fontes duvidosas. Heranças ligadas a rituais. Salários ganhos em trabalhos que desonram a Deus. Cada uma dessas conexões cria uma porta para espíritos de pobreza. Eu vi empresários que ganhavam muito, mas nunca tinham nada. O dinheiro entrava e sumia misteriosamente, contas inesperadas. Gastos inexplicáveis. Acidentes financeiros constantes. Era um laço financeiro drenando tudo. Como identificar se você tem laço financeiro? Seu dinheiro desaparece sem explicação. Você trabalha muito, mas nunca prospera. Você está preso a dívidas que não consegue pagar. Você tem sociedade ou parceria com pessoas de caráter duvidoso. Você sente que suas finanças estão bloqueadas espiritualmente. O quarto laço é o laço emocional. Este nasce da falta de perdão, da mágoa guardada, do ressentimento cultivado. Quando alguém te machuca e você escolhe não perdoar, você cria uma corda emocional que te prende àquela pessoa. E através dessa corda, demônios de amargura, depressão e tormento te atacam constantemente. A pessoa que te feriu segue com a vida dela, mas você continua sofrendo, porque o laço emocional te mantém conectado à dor. Eu conheci uma mulher que foi traída pelo marido 15 anos atrás. Eles se divorciaram. Ele se casou novamente, mas ela não conseguia seguir em frente. Não era porque ainda o amava. Era porque não havia perdoado. Aquela mágoa criou um laço que a mantinha presa emocionalmente a ele. Como identificar se você tem laço emocional? Você não consegue parar de pensar em quem te machucou. Você sente raiva quando lembra de certas pessoas. Você ensaia conversas imaginárias de confronto. Você justifica sua falta de perdão com a gravidade da ofensa. Você sente dor física no peito quando certos nomes são mencionados. O quinto laço é o laço oculto. Este vem de envolvimento com feitiçaria, macumba, espiritismo, sociedades secretas, simpatias, ou qualquer prática das trevas. Mesmo que você tenha se convertido, mesmo que tenha se arrependido, se o laço não foi quebrado, a conexão permanece, e demônios mantêm acesso legal à sua vida. Eu vi crentes de 10 anos de igreja ainda oprimidos, porque nunca quebraram o laço oculto da juventude. Como identificar se você tem laço oculto? Você tem pesadelos frequentes com entidades ou pessoas mortas. Você sente presenças estranhas principalmente à noite. Você ainda guarda objetos de quando era do mundo. Você ouve vozes ou tem pensamentos blasfemos contra Deus. Você sente opressão espiritual mesmo orando e jejuando. Estes são os 5 laços. E todos precisam ser quebrados em janeiro. Não deixe para depois. Não ignore os sinais. Não subestime o poder dessas conexões. Porque se você atravessar janeiro amarrado, você vai arrastar essas correntes o ano inteiro.
E eu preciso que você entenda a urgência do momento. Esta janela espiritual se fecha quando fevereiro começa. E se você não agir agora, vai carregar seus laços por mais 12 meses. Eu passei 17 anos criando amarras. Eu sei exatamente como elas funcionam. Eu sei como são fortes. Eu sei como são destrutivas, mas eu também sei como quebrá-las. E a autoridade para quebrar não está em mim. Está no nome de Jesus Cristo e no poder do seu sangue. Nenhum laço resiste ao sangue de Jesus. Nenhuma corda permanece quando você renuncia em nome dele. Nenhum demônio fica quando você ordena que saia pela autoridade da cruz. Mas você precisa agir. Você precisa identificar qual dos 5 laços está operando na sua vida. Laço sexual, laço familiar, laço financeiro, laço emocional, laço oculto. Talvez sejam todos os 5. Não importa quantos, o que importa é que você decida quebrá-los agora, antes que janeiro termine. Porque quando você quebra seus laços em janeiro, algo poderoso acontece no mundo espiritual. As portas que estavam fechadas se abrem. As bênçãos que estavam bloqueadas começam a fluir. Os relacionamentos que estavam impedidos se alinham. As finanças que estavam drenadas se estabilizam. A paz que estava roubada retorna. Você não foi criado para viver amarrado. Você foi criado para viver em liberdade. Liberdade para amar. Liberdade para prosperar. Liberdade para cumprir seu propósito. E essa liberdade começa quando você quebra os laços que te prendem ao passado. Eu vou fazer uma oração agora. E se você está sentindo no seu espírito que esta mensagem é para você, não ignore. Repita esta oração comigo em voz alta. Coloque unção. Coloque fé. Coloque autoridade. Pai Celestial, eu venho diante de Ti em nome de Jesus Cristo. Eu reconheço que durante anos vivi amarrado a laços que não vinham de Ti. Laços sexuais de relacionamentos do passado. Laços familiares de maldições geracionais. Laços financeiros de sociedades impuras. Laços emocionais de mágoa e falta de perdão. Laços ocultos de envolvimento com as trevas. Hoje, neste mês de janeiro, eu tomo a decisão de quebrar cada um desses laços. Eu confesso todo o pecado sexual. Eu renuncio toda a conexão imoral. Pelo sangue de Jesus, eu quebro todo o laço sexual. Eu honro minha família, mas renuncio a todo o controle manipulador. Pelo sangue de Jesus, eu quebro todo o laço familiar tóxico. Eu me arrependo de toda a sociedade financeira impura. Pelo sangue de Jesus, eu quebro todo o laço que drena minhas finanças. Eu escolho perdoar agora. Eu libero toda pessoa que me machucou. Pelo sangue de Jesus, eu quebro todo o laço emocional de amargura. Eu renuncio todo o pacto que fiz com as trevas. Pelo sangue de Jesus, eu quebro todo o laço oculto. Eu declaro que estou livre, completamente livre. Totalmente livre. E eu atravesso o restante de janeiro e entro em fevereiro, sem nenhuma corda me prendendo ao passado. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, algo acabou de acontecer no mundo espiritual. Cordas foram cortadas, demônios foram expulsos, portas foram fechadas para o inimigo e abertas para Deus. Agora faça o seguinte: se você tem objetos ligados a laços sexuais, se livre deles. Cartas, fotos, presentes. Se você tem objetos ligados ao ocultismo, destrua agora. Não guarde nada. E antes que janeiro termine, declare em voz alta todo dia: eu estou livre de todo laço de alma. Eu atravesso fevereiro liberto. Este ano é diferente porque eu quebrei minhas correntes. Agora eu preciso que você faça 3 coisas. Primeiro, escreva nos comentários: o inferno treme quando eu oro. Essa declaração tem poder. E quando você escreve, você está selando sua libertação publicamente. Segundo, compartilhe este vídeo, porque alguém que você conhece está amarrado e não sabe. Essa mensagem pode salvar o ano dessa pessoa. Terceiro, se inscreva neste canal, porque vou continuar expondo estratégias das trevas e revelando verdades que libertam. Sua liberdade está começando. Quebre seus laços. Atravesse fevereiro livre e viva 2026 no propósito completo de Deus para a sua vida.